Hoje, nessa hora mesmo, faz 127 anos da proclamação da Lei Áurea. Lei assinada pela última chefe de Estado que nós tivemos até a presidente Dilma. 127 anos depois, ainda não cumprimos o que o grande abolicionista daquele momento, Joaquim Nabuco, defendia, que era, além da proibição da venda da propriedade de seres humanos, a garantia de terra para os escravos adultos e escolas para os filhos e descendentes dos escravos, senadora Simone. 127 anos atrás se defendia isso e ainda não se cumpriu. Precisamos esperar 127 anos para que a presidenta Dilma recentemente tenha falado na ideia de pátria educadora. Entretanto, nesses meses que nós vimos, desde que ela falou isso, no dia 1º de janeiro, ao tomar posse no segundo mandato, nós não temos visto nenhum gesto que indique que o Brasil caminha para ser uma pátria educadora, e eu diria mais, temos visto sucessivos retrocessos, até mesmo no pouco que foi feito. Retrocesso no FIES, retrocesso na parada de recursos transferidos para as prefeituras implantarem horário integral, corte de verbas na educação. O que nós temos visto é um caminho contrário da ideia de pátria educadora. Só que, nesta última semana, o que nós vimos é que o ministro, que é encarregado de pensar a estratégia do Brasil, retoma o discurso da pátria educadora e oferece um documento para o Brasil. Um documento como um plano pelo qual se construiria a pátria educadora. Lamentavelmente, o que a gente vê ao analisar aquele documento é que não dá para ter ainda a esperança, 127 anos depois, de cumprir aquilo que Joaquim Nabuco queria, que era garantir escola de qualidade para os filhos e descendentes dos escravos. O documento, ele peca, em primeiro lugar, pela falta de ambição de termos, de fato, uma pátria educadora. São metas simples, aquém até dos modestos objetivos e metas do Plano Nacional de Educação. Em vez de avançar e dar um salto, ficou para trás, no que já era modesto. Não há a convicção de que esse país vai ter uma educação da maior qualidade e que a qualidade será a mesma para o filho do trabalhador e o filho do patrão, o filho dos brancos e os filhos dos negros, os filhos dos pobres e os filhos dos ricos. É um documento sem ambição e, ao mesmo tempo, sem substância. O documento não diz quanto vai custar, o documento não diz de onde vêm os recursos e, pior ainda, de repente fala no tal do pré-sal como a salvação da pátria educadora. Mostra que o autor do documento não conhece a realidade. Se nós tivermos tudo dando certo em relação ao pré-sal, o que significa as reservas serem consistentes, a exploração ser possível naquela profundidade, o transporte não criar vazamentos e o preço do barril estiver a $100 cada um, ou seja, 2 vezes o preço de hoje, mesmo assim, o pré-sal dará nos royalties 30 bilhões daqui a 20 anos. Uma educação de qualidade que o documento não quantifica, senador Perrella, não diz quanto custa, e para ter uma boa educação é preciso R$9.000 a R$9.500 por ano, por aluno. Menos que isso não vai ter a qualidade necessária. O pré-sal daria, se tudo desse certo, 6%, 7% disso. Supondo que todo o dinheiro dos royalties iriam para a educação de base, e a lei, quando saiu aqui, saiu escrito que os recursos irão para a educação de base, para o ensino superior, e a gente sabe pela experiência que o ensino superior abocanha todo o dinheiro que o MEC tem, pela força das corporações. Porque votam os alunos universitários e as crianças de educação de base não votam. Ou seja, é um documento que é xoxo nos objetivos e é inconsistente
patente nos números. Não tem ambição, nem tem aritmética, dizendo quanto custa e de onde vem. Apesar disso, tem algumas coisas positivas, como é o fato de reconhecer que a gente precisa ter um papel maior do governo federal na realização da educação. É a citação, pela primeira vez, de que é preciso alguma forma de federalização, embora se negue a assumir a federalização que vem sendo proposta aqui, que é o fato do governo federal adotar as escolas das cidades que não têm condições de dar uma boa educação às suas crianças, a pedido do prefeito. Não impondo do governo federal para as cidades, mas a partir, senador Cássio, do que os prefeitos quiserem. Concede-me uma parte, senador Custódio? Com o maior prazer, senador Cássio. Apenas para dar ciência a Vossa Excelência e à própria Casa, que o deputado Pedro Cunha Lima, que tem a honra de ser meu filho, é um jovem deputado federal, por iniciativa própria, naturalmente, sem nenhuma interferência minha, que às vezes as pessoas acham que são todos tutelados. Não são. Ele tem suas próprias pernas, naturalmente, e capacidade de discernir. O deputado Pedro Cunha Lima apresentou uma PEC que me parece muito ousada e que vai ao encontro da sua defesa já histórica da federalização da educação. Inclusive, já tivemos a oportunidade de conversar sobre o tema e acho que, como expressão de marketing, a federalização termina criando barreiras desnecessárias, como se houvesse na federalização defendida uma quebra da autonomia dos demais entes federados, ou invasão de competência, e a sua proposta, que já conheço de perto, não trata disso nem de longe. Pois bem, o deputado Pedro Cunha Lima, ele apresentou uma PEC estabelecendo que no prazo de 15 anos, o teto salarial do funcionalismo público deve ser o salário de professor. Então, a PEC dele tem o objetivo, nesse intervalo de 15 anos, o teto salarial do funcionalismo público passa a ser o salário do professor. Ou seja, nós estamos obrigados a resolver pelo menos esse aspecto crucial dos problemas da educação no Brasil com a via salarial. Me faz lembrar outro argumento que Vossa Excelência trouxe com muita inventividade, que se o analfabetismo fosse contagioso, a nossa elite já teria resolvido, com certeza, o problema do analfabetismo do Brasil. Imagina alguém que vai para Harvard, faz um doutorado, volta e, ao chegar ao Brasil, a terra-mãe se contagia com o analfabetismo. É claro que o problema já teria sido resolvido, como resolveram, por exemplo, a questão da poliomielite, entre outros. Então, a iniciativa tem esse espírito de fazer com que o salário do professor seja o teto do funcionalismo, e trago essa notícia, essa informação, à guisa de contribuição à sua linha de pensamento e à construção histórica que Vossa Excelência faz em defesa da educação brasileira. Eu quero dizer que eu não conhecia, que fico muito feliz, sobretudo de um jovem deputado que ainda tem muitos e muitos anos aqui, essa iniciativa. Eu só acrescentaria que para que isso seja realizado, tem que ser numa carreira nacional. Não pode cada carreira municipal justificar o professor ter a maior remuneração do Brasil. É na carreira nacional. Isso, então. Então, eu estou fechado com a proposta dele. E essa ideia da carreira nacional é uma das boas coisas que está no documento do ministro Mangabeira Unga, que é uma proposta nossa, antiga, e que eu comecei tentando fazer já como ministro durante os poucos meses em que ali esteve. Ele propõe também a relevância à formação de gestores escolares. Também está lá. Inclusive, a criação de escolas para gestores, em que só poderão ser gestores de escolas aqueles que tiverem passado por essas escolas. A adoção de um conjunto de escolas de referência, só que, para mim, todas serão de referência. Todas como Pedro II, todas como os colégios federais, para não falar das escolas particulares de maior, naquela época chamávamos Escola Ideal, no MEC.
A disseminação da jornada integral, só que a meta tem que ser todas, ainda que possamos colocar um prazo longo pelas dificuldades em fazer. A transformação qualitativa da formação dos professores, o currículo comum e moderno, baseado sobretudo na capacidade de aprendizagem, de criatividade e inovação. O uso da Prova Brasil como instrumento de gestão e, sobretudo, o uso de novas tecnologias, não apenas fora como dentro da cabeça dos professores. Pois bem, essas são boas ideias que o ministro Mangabeira Unger colocou, que talvez, como ele vive em Boston, como ele é professor de Harvard, não soubesse que aqui essa ideia já tem 20 anos quase. Essa ideia vem sendo elaborada. Essa ideia já tem projetos de lei aqui dentro sendo escritos. Já tem PECs aqui dentro sendo construídas. Tem uma carta minha, um documento detalhado, cuidadoso, a própria presidente Dilma, que nunca manifestou, nem o senador Anastasia ter recebido. É de 2011. Vai ver que não recebeu. Tudo isso já vem sendo falado, proposto. Mas é muito bom que um ministro do governo Dilma assuma isso. O que eu lamento é que seja um ministério separado do MEC e que o ministro da Educação, um nome respeitável como é o professor Giannini, parece que tomou conhecimento do documento já pronto, o que demonstra uma desorganização grande nesse governo. E de que parece que esse documento não é para valer, ou não é para valer o ministro da Educação. Pelo respeito que eu tenho pelo ministro, eu acho que o ministro da Educação é para valer. Logo, esse documento, a meu ver, não tem validade, a não ser que o Ministério da Educação adote. Mas adotar como? Se não discutiu, se não debateu, se não avaliou. Então, eu tenho a impressão que nós estamos, mais uma vez, senador Aloysio, caminhando para simples publicidade em torno a slogan Pátria Educadora e esse documento feito pelo ministro Mangabeira Unger, dizendo que vai se realizar a Pátria Educadora. Não há substância que nos faça acreditar que isso é para valer. Senador, com o maior prazer, lhe dou a parte. Senador Cristóvão, em 2011, no primeiro semestre de 2011, quando eu cheguei nessa casa, eu vi Vossa Excelência falando dessa tribuna sobre a federalização da educação no Brasil. A princípio, eu achei um tanto quanto... não comprei a ideia. Eu estava, na época, como suplente. Depois voltei em 2013. Hoje, eu não tenho dúvida que a federalização da educação no país é de fundamental importância. No meu querido estado do Tocantins, eu vejo um vereador, com todo o respeito que a gente tem pelo vereador, indicar uma diretora de escola. Eu vejo um deputado estadual, com todo o respeito, indicando uma amiga professora como diretora de uma escola. E aí eu percebo que o sistema educacional no país está na contramão dos países desenvolvidos educacionalmente. Então, hoje eu comungo com Vossa Excelência a federalização da educação no Brasil. Evidentemente que tem que se ver de um ângulo bem mais completo, não é? E aqui, para ser bem rápido, o tal do FIES, que eu fiz um discurso agora recentemente sobre o FIES. Para ganhar as eleições de 2014, 2013, investiram 6 bilhões e pouco no FIES, e 2014, investiu-se 13 bilhões e 700 milhões de reais. Eu disse que eu tive um testemunho de uma professora aqui de uma universidade de Brasília, onde ela me disse, com os olhos cheios d'água, que a universidade onde ela é funcionária e professora contratou um carro com pessoas para sair às ruas, para captar pessoas, para levar para a faculdade, e que o FIES
e que o governo federal pagava os estudos. Saiu de 6 bilhões e pouco para 13 bilhões e 700. E o resultado deste FIES está aí agora. Milhares de alunos sem condições de estudar, e o FIES eu vejo que doravante será para filho dos ricos. Aquilo que Vossa Excelência sempre diz, né? Do filho do pobre e o filho do rico. Porque o filho do rico estuda em colégios bons, filho do pobre tem que estudar em escolas públicas. Eu só queria fazer esse ligeiro comentário e dizer que eu coaduno com a ideia que eu ouvi em 2011, nesta tribuna, deste lado da tribuna, Vossa Excelência falando sobre a federalização do ensino no país. Parabéns. Obrigado, senador. Obrigado. Antes de passar para o senador Anastasia, obrigado pelo apoio, mas eu diria até que a palavra federalização, como disse o senador Cássio, assusta muito. Eu tenho tanto horror a marqueteiro que não consulto o marqueteiro, senão eles teriam me dito que não seria federalização. Mas com o meu horror, se ele dissesse outra palavra, eu não ia usar a palavra deles, porque para mim, ideia não é sabonete para a gente vender conforme o marqueteiro determina. De qualquer maneira, para que a ideia passe, aos poucos vão surgindo outras maneiras dela ser dita. Por exemplo, tem se falado muito agora, em vez de federação, em adoção pelo governo federal das escolas das cidades que não podem pagar o custo que uma criança brasileira, só porque nasceu naquele município, o prefeito não tem dinheiro para pagar. Fico feliz que o senhor tenha agarrado até a palavra, mas mais importante é a ideia. A ideia de que criança, ao nascer no Brasil, ela é primeiro brasileira, federal. Depois é que ela é recifense como eu, municipal. Primeiro uma criança tem que ser brasileira, depois é que ela tem a sua cidade. Tem que apagar esse negócio na testa da criança que é o CEP, de onde ela vive, e o CPF dos pais que a cuidam. Só tem um jeito de fazer isso. É a nação brasileira. Nacionalizar talvez seja melhor que federalizar. Não tem nenhum dos países que deram certo em que a educação não foi uma questão nacional. Agora, tem que ser com descentralização gerencial. E aí eu radicalizo. Nem prefeito tem que se meter na gestão da escola. É a escola que se faz gestora dela própria, os pais, os professores, os alunos mais velhos. Então, eu sou radical na descentralização da gestão. Agora, o salário tem que ser nacional, porque os prefeitos não vão poder pagar um bom salário. O salário que propõe o deputado Pedro jamais vai poder ser pago pelos prefeitos da Paraíba, onde ele é deputado. É o governo federal que vai ter que pagar isso, é a nação brasileira. Como paga aos professores universitários, como paga para os alunos com o ProUni das universidades, como paga com o dinheiro do FIES, tudo dinheiro federal. Agora, na hora da educação de base, tem que ser municipal? É porque criança não vota, é porque criança não dá voto, não elege, é porque não é eleitoreiramente positivo investir na educação de base. Aí jogamos para os pobres prefeitos que estão aqui desesperados, que não conseguem pagar o piso salarial de menos de R$2.000 por mês, e não conseguem mesmo. Não adianta jogar pedra nos pobres prefeitos quando não pagam o piso. Aliás, tem governador que não pode pagar o piso. A gente baixa o piso para ficar à altura do prefeito, ou a gente traz o governo federal para ficar à altura do salário que o professor deve receber. Então, talvez a palavra federalização até não seja boa para o conjunto, embora, felizmente, para o senhor já é. Mas serviu como grande provocação até aqui. Senador Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Cristóvão Buarque. Eu queria também me solidarizar com o tema que Vossa Excelência aborda com a propriedade e inteligência, que lhes são peculiares, que é o tema da educação. E, naturalmente, a sua experiência lhe permite demonstrar a distinção da alocação de recursos per capita entre o ensino superior e o ensino básico, especialmente o ensino dos primeiros anos do ensino fundamental, que nós precisamos agregar mais ainda dedicação e recursos. E eu queria tão somente
acrescer na consideração que Vossa Excelência faz, e eu faço, repito, de maneira muito clara, o grande desafio que nós temos nesse momento, a meu juízo, é exatamente a melhoria permanente da qualidade do ensino. E a qualidade se passa, como bem disse Vossa Excelência, pela melhoria das condições do professor. É aquele que dá aula. Eu sou professor, filho de professora, neto de professora, irmão de professoras, então conheço bem a realidade. E queria reafirmar que hoje o problema fundamental é a atratividade da carreira. Nós sabemos que a carreira perdeu por questões financeiras, mas também por outros temas, a atratividade que tinha no passado. Então nós precisamos devolver a função do magistério, não só o seu glamour, mas fundamentalmente as condições objetivas necessárias para que o magistério reocupe o imaginário positivo e que a qualidade do ensino seja uma realidade. Como Vossa Excelência bem conhece, ao governar meu estado, Minas Gerais, conseguimos colocar um estado que ainda tem muita desigualdade regional em primeiro lugar no IDEB no Brasil, o que foi um grande feito. Não um resultado do esforço do governo, mas substancialmente o esforço dos professores, dos alunos, da comunidade escolar. Eu queria, portanto, reiterar a relevância do tema, que de longe, Vossa Excelência tem razão, disparado. É a mais importante política pública que temos para discutir no Brasil. E também concordar com Vossa Excelência nossa preocupação com o novo plano, que o próprio ministro do Estado da Educação, um grande acadêmico, uma grande inteligência, o professor Renato Giannini, aparentemente não tinha dele conhecimento, o que nos leva a duvidar um pouco de quais serão os próximos passos e da seriedade desse documento. O tema é fundamental e Vossa Excelência tem todas as condições para sempre continuar com essa bandeira e tendo nosso apoio, nosso trabalho e nosso empenho. Parabéns. Muito obrigado, senador. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que aos 127 anos da abolição da escravatura do ponto de vista formal, que foi um imenso avanço, não vamos diminuir o avanço, como alguns tentam, nós ainda não completamos a abolição. E que a abolição só será completada no dia em que os filhos dos descendentes dos escravos, que são todos os pobres de hoje, for tão boa quanto a escola dos filhos daqueles que eram donos dos escravos no passado e que hoje estudam nas boas escolas particulares. Só aí poderemos dizer que a Lei Áurea foi completada. E isso nada indica que está sendo construído nos dias de hoje, apesar do belo nome, Pátria Educadora, que algum marqueteiro provavelmente inventou para a presidenta Dilma dar a impressão que seu segundo mandato seria diferente do primeiro na educação, embora, aparentemente, esteja sendo bem diferente na economia diante dos erros, equívocos que cometeu durante os seus primeiros anos. É isso, senhor presidente, e eu espero que esse tema da Pátria Educadora mereça mais debate aqui dentro dessa casa, inclusive para criticarmos quando for preciso e apoiarmos quando merecer. Muito obrigado, presidente.